A paz do Senhor, irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estarmos mais uma vez com vocês para juntos estudarmos a lição de número 3, o despertamento renova o altar. A leitura em classe encontra-se no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2, 5, 10 e 13. Não deixem de ler, pois toda a nossa lição estará baseada nesses versículos. O nosso texto áureo encontra-se no livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O texto áureo mostra claramente que o altar estava quebrado, em ruínas. O altar quebrado é sinônimo de um coração desviado. Perceba que o texto não faz menção da reparação do altar de Baal, e isso muito provavelmente porque o culto ao Senhor havia sido substituído pelo culto a Baal. Deus foi esquecido e sua palavra desprezada. No entanto, o Senhor não ficou sem uma voz profética nesse cenário de trevas espirituais. Elias foi levantado por Deus para denunciar os desvios de Israel. O problema do povo não era sociológico, político e econômico, era de natureza espiritual. O altar estava quebrado. A primeira aplicação nesse contexto para nossas vidas é a seguinte: apesar das crises que enfrentamos nos dias atuais, nosso maior problema não é a economia à beira de um colapso, nem mesmo a legalização da corrupção no meio político. O maior problema que o mundo enfrenta hoje é de ordem espiritual. O altar está quebrado. Baal tinha seu altar erguido. 450 profetas estavam à disposição dessa divindade. Esse Deus era conhecido como o Senhor do Fogo, dominador dos relâmpagos. Acreditava-se naqueles dias que o Carmelo era o local de sua morada. A segunda aplicação para a nossa vida. Todavia, diante de um altar estranho, cujo Deus não é o Senhor, as orações não são respondidas. A profecia não tem valor e a adoração é vazia de significado. E conforme 1 Reis, capítulo 18, 26 e 29, se o altar de Deus estiver em ruínas e outro altar estiver erguido, não adianta fazer festividades, organizar congressos, trazer convidados internacionais. É preciso primeiro restaurar o altar. A verdade prática nos mostra uma verdade que precisa ser constante na vida do cristão. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Na verdade prática, podemos extrair o ensinamento do apóstolo Pedro, que, consciente dessa verdade, escreveu: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estar sóbrio é uma exortação para que o crente não se embriague com as coisas deste mundo e se torne uma presa fácil para o diabo. O altar é um sinônimo de comunhão, proximidade. A aplicação da verdade prática em nossa vida é que devemos estar sempre na dependência de Deus. Não confie em sua força, no seu mérito, na sua sabedoria. Só tem altar erguido quem reconhece que Deus é aquele que guarda, livra, sara, abre porta, fecha a porta, responde e faz todas as coisas. Na introdução, vamos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Quase que imediatamente, depois de chegar à nova terra, os exilados que retornavam construíam um altar. O povo começou a adorar a Deus com sacrifícios antes mesmo que a fundação do templo tivesse sido lançada. Depois de anos no cativeiro, eles haviam aprendido sua lição. Agora, eles sabiam que Deus não oferece proteção especial a quem o ignora. Eles tinham sido levados pelos babilônicos quando eram relativamente fortes. Aqui eram poucos, fracos e estavam cercados por inimigos. Se alguma vez eles haviam precisado confiar no poder de Deus, essa era a ocasião. Eles perceberam a importância de obedecer a Deus do fundo do coração e não meramente por hábito. Se quisermos a ajuda de Deus
quando empreendemos grandes tarefas, devemos fazer com que nossa principal prioridade seja permanecer perto dele. Ponto 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro vamos falar sobre como era o altar. Uma mesa feita de madeira, terra ou pedras, sobre a qual se ofereciam os sacrifícios, conforme Êxodo capítulo 27, versículo 1, 20 e 24. Deuteronômio 27, versículo 5. Os altares de madeira eram revestidos de algum material e tinham pontas, chifres nos 4 cantos, conforme Levítico 4 e 25. Fugitivos ficavam em segurança quando corriam e agarravam essas pontas. Está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 28. Havia também o altar do incenso, que ficava no santo lugar, conforme Êxodo 30, versículo 1 a 10. A cruz do Calvário foi o altar do holocausto da nova aliança. Os judeus sentiam necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. Nesse ponto da lição, aprendemos que os judeus retornam do cativeiro com o propósito como nação e seu compromisso de servir apenas a Deus. Eles sabiam que estavam rodeados de inimigos, temendo que pudessem ser atacados por esses povos vizinhos. Um grupo mestiço, cujos antepassados haviam sido conquistados pelos assírios. Estrangeiros haviam sido forçados a se estabelecer em Israel, depois que Israel foi derrotado e seu povo levado para o cativeiro em 722 anos antes de Cristo. Esdras capítulo 4, versículo 1 e 2. Algumas pessoas reassentadas em Israel haviam migrado do sul para perto de Jerusalém, que era a capital, e podem ter pensado que o retorno dos exilados ameaçava sua posse da terra. Por causa disso, os judeus edificam o altar, simbolizava a presença e a proteção de Deus, e ofereciam sacrifícios contínuos, pois eram essenciais, porque demonstravam que o povo estava buscando a orientação de Deus, consagrando-se outra vez para a vida que ele ordenava e pedindo-lhe diariamente o perdão dos pecados. Todo despertamento genuíno começa com a restauração do altar. Nesse ponto vale ressaltar uma questão importante. Por que a construção do templo do Senhor começou antes mesmo que o muro da cidade? O templo era usado com propósitos espirituais, o muro com propósitos militares e políticos. Deus sempre havia sido o protetor da nação, e os judeus sabiam que nem mesmo a mais forte parede de pedra poderia protegê-los se Deus não estivesse com eles. Eles sabiam que colocar a vida espiritual em ordem, restaurar o altar, era uma prioridade superior à de assegurar a defesa nacional. Por isso, o avivamento começa com a reparação do nosso altar, sendo ele de forma individual, uma vida devocional de cada um de nós, como coletivo, no caso a igreja. Aqui, o comentarista cita alguns acontecimentos na história bíblica, que houve a necessidade de reparar o altar para um agir de Deus por meio do povo. O primeiro exemplo é o do profeta Elias, no Monte Carmelo. Para haver fogo de Deus sobre as nossas vidas, o altar não pode estar desmantelado. O segundo, o piedoso rei Ezequias. Quando assume o trono, sua primeira atitude é uma reforma religiosa, restabelecendo o culto e a ministração dos sacerdotes no altar de Deus. No modelo bíblico, o nosso altar deve ser levantado de acordo com os moldes da palavra. Terceiro, é ressaltado o altar que está tratando levantados pelos judeus pós-exílio. Esse altar foi construído como manda a lei, conforme Esdras capítulo 3, versículo 3. Ou seja, a palavra de Deus contém a planta e a maneira de construir o altar. Nosso altar deve ser de acordo com as leis, de acordo com o descrito na Escritura Sagrada. Outra coisa nesse ponto é a questão da alegria do povo por poder voltar a fazer sacrifício ao Senhor. O despertamento produz alegria em nós, em apresentar sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Celebraram a festa do tabernáculo,
que durava 7 dias. Levíticos 23, 33 a 36. Durante este período, o povo habitava em tendas. Essa festa lembrava o povo da proteção anterior de Deus e da sua orientação no deserto e seu contínuo amor por eles. E por último, o culto a Deus havia recomeçado. Não pode haver culto genuíno com o altar quebrado. Não tem fogo, não tem alegria e serviço a Deus. Precisamos, antes de tudo, reparar o altar para que o nosso culto não seja de lábios e aparências, mas sim de coração. Lembremos que o altar bíblico espiritual não é o púlpito do templo onde se canta e prega. O verdadeiro significado de altar é nosso sacrifício, oferta, ou seja, nossa comunhão diária com Deus, onde desfrutamos de sua presença em nós. Nosso culto precisa ser 24 horas. O ponto 2 vai nos dizer: Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. Nesse ponto, podemos trazer a topologia do altar do Antigo Testamento, que apontava para o Gólgota, local da crucificação de Cristo. Ou seja, o altar do holocausto apontava para o Calvário. No altar do holocausto, em Êxodo, no tabernáculo, as vítimas inocentes, que eram os animais, eram sacrificadas no lugar do homem que pecava, Levítico 1 e 5. O sangue do animal era derramado e havia uma troca de culpa. Esse rito apontava para a cruz, o lugar onde foi cumprido de uma vez por todas a realidade. Nela, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito do Pai, foi sacrificado por nós, conforme João 1 e 29, 3 e 16. Preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade, conforme Isaías 53, 4 e 5. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Jesus para todo mundo. Glória a Deus. Vamos ler João capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 6, versículos 6 e 18. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O conceito de Trindade. A doutrina cristã define Deus como 3 pessoas consubstanciais: o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. As 3 pessoas são distintas, mas são uma só substância, uma essência ou uma mesma natureza. O Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o mistério oculto em Deus foi revelado, conforme Efésios capítulo 3, versículos 6 a 9. O plano de salvação estava oculto em Deus. O Cordeiro foi morto por nós antes da fundação dos tempos, conforme Apocalipse 13, versículo 8, parte B. O plano de salvação não foi pós-queda. Deus, na sua presciência, já sabia que o homem poderia falhar. A obra de redenção já estava esboçada em sua mente. O Pai participou diretamente da morte de Cristo. A vontade de Deus esteve bastante envolvida nos acontecimentos que levaram seu Filho à morte na cruz. Cristo, o Filho de Deus. Aqui aprendemos que o Filho entregou-se voluntariamente na cruz, sendo o Cordeiro a oferta. O substituto da humanidade fez-se maldição por nós, porque ser crucificado era um sinal de maldição, loucura para os que presenciaram. Seu sacrifício nos reconciliou novamente com Deus, conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Na cruz, Cristo foi o culpado no lugar do homem. A oferta, ele foi o cordeiro, foi o ofertante, o sumo sacerdote, e recebeu a oferta na condição de Deus. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos. Ele conduziu Jesus em todas as etapas do seu ministério. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1. Desde o deserto, que foi o início, ao Gólgota, final do ministério, Jesus fez a obra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. Atos 10, 38. Da mesma forma, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para realizarmos nossa missão na Terra. A igreja é um organismo vivo que se move devido à presença do Espírito Santo em seu seio. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar ao homem
a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para essa grande realidade. O mesmo Espírito que revelou Cristo nas Escrituras, para que os escritores, por meio das inspirações, escrevessem a palavra, é o mesmo Espírito que ilumina o nosso entendimento, para entender a obra redentora de Cristo na cruz. O Espírito revela, está em Efésios capítulo 1, versículo 17. O homem, por si só, sem o auxílio do Espírito Santo, é incapaz de compreender as coisas de Deus. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-lhe loucura, porque só aquele que tem o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender que só pode ser entendido de maneira espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. É necessário, através da graça proveniente, ter a mente iluminada e os olhos espirituais abertos. Posso citar o exemplo de Lídia, que está em Atos capítulo 16, versículo 14. Uma delas era Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma mulher adoradora de Deus, e quando nos ouviu, o Senhor abriu o seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. O Espírito Santo nos revela o triunfo de Cristo no Calvário sobre Satanás. O Espírito ensina, porém, eu enviarei o Consolador a vocês, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai para vocês e testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Como estamos tratando de uma lição de escola bíblica dominical, é importante ressaltar que, embora eu e você possamos ser dotados de conhecimento e o dom do ensino, mas o maior professor da igreja é o Espírito Santo. É Ele quem abre o leque da revelação e nos ensina as verdades contidas na palavra, assim como ensina o homem ímpio o real significado do Calvário. Já dizia Martinho Lutero, a compreensão adequada das Escrituras só ocorre por meio do Espírito Santo. O Espírito explica. O Espírito Santo quer nos explicar quem Jesus é verdadeiramente e sua morte na cruz. João disse o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está em João capítulo 16, versículos 12 e 14. Ele foi enviado para nos explicar de fato o significado da morte de Cristo, o plano de Deus para nos salvar. O brado está consumado significa está totalmente pago, sendo essas as últimas palavras que Jesus disse momentos antes de morrer na cruz. O Espírito penetra como um resplendor de luz que penetra até no íntimo do homem. Assim é a obra do Espírito Santo. Sem essa iluminação prévia, o homem por si só não tem condições de ser despertado e levado ao arrependimento. Sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos levados ao arrependimento. Quais métodos usados pelo Espírito Santo para fazer o homem sentir necessidade de vir a Deus? Desperta a consciência do pecador. O Espírito Santo pode lembrá-lo do fato de que tem uma natureza depravada, porque o pecado foi transmitido a toda a raça humana quando na queda do homem no Éden. Pode fazê-lo lembrá-lo de todos os pecados cometidos. João 16, 8 e 11. Levando-nos à reflexão que a salvação foi planejada por Deus Pai, consumada pelo Deus Filho, hoje é operada pelo Espírito Santo. Vamos ao ponto 3. Cuidado com as imitações. Nesse último ponto da lição, vamos tratar acerca dos movimentos que nada tem a ver com o genuíno avivamento bíblico. Observamos que já nos tempos da era apostólica, no século I depois de Cristo, já existiam movimentos da carne que tiveram que rapidamente serem combatidos, ainda mais nos dias de hoje que vivemos. As imitações do genuíno despertamento, que arrastam um grande número de pessoas. A mecanização humana
retórica, o poder da persuasão, das técnicas ensaiadas para ludibriar o povo. Nós pentecostais sabemos que nossa ênfase na doutrina da segunda bênção, ou o batismo no Espírito Santo e a manifestação do falar de língua e os dons espirituais, com destaque para a cura divina e profecia. Esse pentecostalismo clássico foi distorcido devido às inúmeras ramificações no fim da década de 1970 e no início de 1980. Surgiu uma nova onda de pentecostalismo conhecido como neopentecostal, com uma mensagem modificada, e também suas práticas partiram para os meios de comunicação em massa, com uma mensagem agressiva de poder espiritual ao alcance de todos, com o emprego de objetos, frases de efeito, sistemas de cultos temáticos com pulos, gritos, palmas, pura carne. Tudo isso com o intuito de mobilizar e operacionalizar a fé. Não existe dia para Deus curar, libertar e batizar no Espírito Santo. Quem somos nós para criar uma agenda para o Espírito Santo operar? Isso são imitações baratas de falso batismo com o Espírito Santo. Isso ocorre de repente no culto, como está escrito em Atos capítulo 2. Ainda mais ensinar o falar em línguas. Línguas são dadas pelo Espírito Santo. E a nós, quando Ele quer, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está em Atos capítulo 2, versículo 4, parte B. Os afamados shows gospels, com artistas em busca de famas e glórias terrenas. No início de 1990, surgiu o movimento gospel, cujo enorme impacto sobre a igreja transformou-se em evento, em vez de comunhão dos santos. A emoção seria o selo de autenticidade do mover de Deus. Na década de 90, o comentarista dessa lição já citava e combatia com muita veemência o movimento carnal que surgia camuflado de despertamento espiritual. Imagine em nossos dias atuais, a situação está mais séria. Por isso precisamos, como igreja de Deus, buscar em sua palavra o direcionamento correto para as nossas vidas, fugir e refutar tais práticas bizarras e mudanças para não confundir o movimento humano com o avivamento espiritual, para que a glória de Deus venha estar sempre no nosso meio e o fogo sempre aceso no altar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 vai nos dizer: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de que o que tens aprendido. Eu concluo essa lição com a seguinte frase: o altar da igreja precisa ser santo e restaurado para que o fogo do Espírito Santo se manifeste sobre o povo de Deus. Mas o altar também é a vida de cada crente. Não fica olhando para os outros na igreja. Por isso oramos de olhos fechados, para olhar somente para Jesus. Examine-se e deixe o Senhor restaurar o altar de sua vida. Deste modo, o fogo do Espírito Santo virá sobre você. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição.